Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Olá, queridos amigos. Nós estamos começando com a nossa webinar de domingo. Nós trouxemos o Dr. Michael Leitman, Michael Seleneves e todo o mundo, como a América, China e toda a Europa. Bom, o que é a vida espiritual? A vida sobre essa dimensão. E qual é essa vida que é espiritual? A primeira pergunta, o Rav diz, é uma pergunta assim, por que comparar dois opostos? Na verdade, nem sequer se trata de opostos, porque opostos podem se comparar, mas comparar duas formas de vidas tais é impossível, porque a nossa vida existe somente em nossa ilusão egoísta. No livro do Zohar diz que existimos como um sonho. Os nossos olhos estão dando voltas por dentro, assim, nós, e não percebemos nada da criação, da realidade da vida. Senão que sentimos todo tipo de impulsos elétricos débeis que temos e que passeia em nós sobre a nossa matéria. E em verdade não existe. Tudo isto está em nossa imaginação de forma determinante, completamente. É completamente ilusório, porque todo ego se criou em especial somente para que possamos, desde a sua projeção, poder construir a forma do mundo verdadeiro. Por isso é difícil comparar essas duas formas de vida, mas vamos nos aproximar ao tema. Segundo as perguntas, eu vou perguntar, primeiro, o que é espiritualidade e o que é espiritual. O Moshe pergunta também, o que é Ruach? O Rav. Ruach é como se a matéria em estado permanente, congelado, ele se chama matéria inerte, assim é chamado. Então, a matéria que muda, então, chamada matéria rohani, matéria espiritual. São duas formas que não mudam. Ela que muda. O que não faz nos referirmos a que percebe formas diferentes e variadas, mas não segundo os desejos de si mesma, não desde si mesma. Sim, é isto. Então, esta matéria é chamada inerte, domain. Homer domain é inerte, vegetativo e animado. E o Homer de Adão é domain, porque segundo a sua forma, a pressão, a força que o empurra. Então, se dentro da matéria do nosso mundo se criar um desejo por possibilidade de movimento independente, de mudança de matéria por si mesma, então essa matéria poderia se chamar matéria espiritual. Quer dizer, Homer Ohani, a matéria espiritual, encontra uma inerte, é uma matéria que pode se mudar por si mesma. Bom, então espiritualidade não é Homer domain, o Rav diz, não há mundo espiritual, toda matéria é Homer, é uma matéria tal que é capaz de mudar-se a si mesma. Moshe, então não há grau de domain na espiritualidade, o Rav? Não há como em nós, inclusive na natureza inerte do mundo espiritual, é espiritual. Então, Moshe, então não há mesa no mundo espiritual? O Rav diz, mas o nosso mundo é inerte. Sobre essa matéria nós não falamos, a matéria que nos dá em nossos sentidos de hoje em dia não existem na espiritualidade. Moshe, então não há forças, é somente energia? O Rav, sim. Pergunta de Minsky, de Boris.
Ravi, estou contente que há perguntas que estão seguindo. E meus anos já não me importa quem faz ou quem não, ou como eu examino. Se nos sentir na realidade verdadeira, o que nós sentimos quando nos comemos, amamos, olhamos as estrelas, o Ravi diz, sentimos como se o desfrute do nosso pequeno e miserável ego. Esse é todo o nosso mundo e fora desses limites não sentimos nada. Essa é toda a nossa vida. Samuel, então se não existe nada, não há nenhum romântico, olhando as estrelas, sentindo, amando? O Ravi, por quê? Nós vivemos nisso. A matéria vive disso também, os animais, as pessoas. Mas isso não tem relação com a espiritualidade? O Ravi diz, não são sensações espirituais, é algo diferente. A sensação espiritual eu não posso descrever. É uma sensação de um estado, do outro, de algo que está fora de mim. E quando desde mim mesmo eu sinto algo fora de mim, e dentro de seus pensamentos, de suas sensações, é a minha possibilidade de preencher a ele, e nisso eu existo. Quando vivo disso, minha vida é chamada a vida espiritual, então eu já me sinto similar ao Criador, que também criou a matéria e também dá vida. Todo o tempo ela vai mudando, em graus mais e mais desenvolvidos. Então, quando sinto ao próximo, de forma em que eu posso preencher, satisfazê-lo, melhorar, mudar, não segundo os meus sentimentos ou pensamentos, mas segundo o seu desejo, então eu me sinto similar ao Criador. Então eu sinto o que o Criador sente. Isso é que se chama vida espiritual. Esta sensação. Semi, uma pergunta básica. Qual é a lei principal da vida espiritual? O Ravi diz, a lei principal da vida espiritual é a lei básica. A única lei, que é viver nos desejos do outro. Há muitas perguntas, disse Boris, que nós recordamos aqui e ali. Por que o mundo espiritual não é sentido por mim? Por que eu não sinto? O Ravi, porque ainda não tem a intenção, o desejo, o anseio para sentir ao próximo em lugar de sentir-se a si mesmo. Samuel. O Ravi diz, o que quer dizer o lugar de ti mesmo? Que sinta os demais como objetos e a ti mesmo como cli para poder levar esse objeto externo ao melhor estado? O Sam, outra pergunta. O que é a sensação? A sensação de mesmo... Que importa que ele vive se ele não sente, o cão, o que ele sente para a vida espiritual? O Ravi diz, se eu dou e preencho o outro, ao próximo, então eu sinto a mim mesmo como Borei, estou no mundo superior. E ele é inferior e está no nosso mundo. O que me importa que é nesse tão inferior? Se eu posso sair do meu desejo e preenchê-lo a ele e sentir os seus desejos como o principal desejo meu, e os desejos próprios realmente trabalham e preenchem. Então eu me sinto a mim mesmo como tal, como ele sente por si mesmo. Então qual é a intenção os desejos do próximo? O Ravi, sim, para poder fazer-me similar ao Criador, eu tenho que fazer isso de que eu dou prazer ao próximo e ao mesmo tempo eu preencho o Criador. E de mim eu faço um cli. Então essa é outra parte, é mais importante para dar prazer ao Criador. Sim, aqui há muitas variações disso, Ravi. Pergunta, nos mundos espirituais está o conceito de força de atração? O Ravi Meshirá, sim, por que não? Todo desejo egoísta atrai dentro de si mesmo tudo o que é positivo para si, atrai o que é negativo, rejeita, tal como as pessoas em nosso grau. Então essa força de atração é o que vejo que me atrai. Então se sinta essa força de atração. Moshe, conforme mais eu amo, mais assim eu atraio mais? O Rav.
Não quero... Sempre é possível encontrar outro tipo de opções, porque as leis têm muitas capas, cascas. Boris, que é o conceito de velocidade no mundo espiritual? É aceleração? Ou a aceleração no mundo espiritual é quando tocamos desejos. Se não muda, é uma aceleração séria e os tempos se detêm. Em relação à sua resposta, porque todo o tempo nos desejos dos demais me dizem, me identifico com eles, mas não me sinto boré. O Ravi diz, porque não é para si mesmo, se esse estado egoísta, esse é o problema. Moshe, é possível comparar a espiritualidade e a materialidade? Porque eu entendo que o físico, há muitas coisas que nos faltam. Nós sempre necessitamos toda a vida perseguir atrás desses prazeres. Quer dizer, cada vez se revelam carências e tratamos de preencher. No mundo espiritual é exatamente o contrário. Porque há muita bondagem sem prazer e somente que preparar a carência. É correto, o Ravi? Você descreve a si mesmo como senta numa venda e onde há muitas coisas e você não tem apetite. Digamos que você está doente, Deus não queira, e somente falta o desejo. Os prazeres estão em abundância. É possível descrever essa vida espiritual em abundância e todo o tempo uma busca? O Ravi diz, não há abundância de forma antecipada. Se não está numa possibilidade de preencher ao próximo e em seguida prepara isso, você tem que adquirir vasos especiais. Então, quando preencher os outros, vai receber de boré para poder preencher os outros. Contigo não há como preencher, por isso se transforma nessa uma ligação do Criador com os demais. Então, tudo isso passa por ti. Uma pergunta de Nova York. De que matéria está feito o maçom, o limite espiritual? O Ravi. De matéria? A matéria é a mesma matéria, sempre é o desejo. Nada se cria fora do desejo. Boré se criou somente um desejo. Mas quando esse desejo tem uma direção, uma intenção determinada, então se é positivo ou negativo, num muro, num maçom, numa sarra, etc. Pergunta da Alemanha. No mundo espiritual, fora de pessoas, também há outros objetos, como plantas e animais? O Ravi, sim. São desejos que estão em graus, nesses graus, inerte, vegetativo, animado, Adão. E também no grau animado no espiritual, são desejos ao grau animado. Não é uma imagem comum como esse mundo bonito, um macaco ou um tigre. O Ravi, desejos desculpe, não deu para entender. Os desejos animados que estão adequados a um macaco, uma pantera, um gato. Nós temos aqui um desejo de graus animados e também... O Ravi, não são realmente gatos, ou são somente desejos que, na verdade, aqui não existem. São desejos que há em ti, que te desenham esse tipo de imagens. Samuel, o que falamos para poder preencher um desejo? Eu posso mover, ir ao grau animado, vegetativo, e estar no mesmo lugar e somente buscar só o que nós vemos? O Ravi, sim. Nós sabemos que o grau animados é o desejo, mas sexo, família... são os desejos animados do nosso mundo. O que é o mundo espiritual, o Ravi? Segundo grau, são mais pequenos que o grau de Adão, mas todos trabalham no sentido de outorgamento, de doação. Sergei, o que é mulher na espiritualidade, o Ravi? Desejo, nada mais que isso. Quer dizer, desejo num grau específico, em que há um estilo de desejos especiais que estão conectados e criando uma imagem. Isso se chama Ishan, mulher. O mesmo com homens todos. Vocês todos entendem que todas essas perguntas, se
transformam em uma o desejo de receber e o desejo de doar. Somente esses dois desejos são os que existem. A combinação diferentes ou variadas entre ambos é o que cria todas as criaturas chamadas espirituais. E em nosso mundo não existe. Nosso mundo só existe em nossa ilusão. E também esses alimentos, essas forças que formam em nós o mundo espiritual. Mas no mundo espiritual nós necessitamos adquirir a qualidade de doação para ver esse mundo e ver o que passa, essas forças que estão em otorgamento. Em nosso mundo somos criados de uma forma em que podemos ver a qualidade de otorgamento de amor que se forma em nossa tela e que se nos mostram como nosso mundo. Quer dizer, tudo que vemos está à frente de nós na natureza inerte, vegetativa e animada, e todas as combinações infinitas entre eles. E isso também se nos mostra em nossa tela interna, através dessas duas forças. Mas o que estas estão num grau egoísta, como a força de otorgamento. Tanto do positivo como do negativo, essas duas forças são do grau egoísta. Mas se adquirirmos a possibilidade de ver tudo isso numa tela, quer dizer, numa projeção, num grau altruísta, então vamos começar a descobrir um mundo por vir. Mas também se vamos mostrar através dessas duas forças, positiva e negativa. Sêmyon. Então, tudo isso é o desenvolvimento do desejo? O Ravi Boré não cria mais que isso, quer dizer, cria a inclinação ao mal, a reação do mal, quer dizer, tudo isso que atrai de Boré, até a inclinação ao mal, nessa mesma medida, vai se converter em algo bom. Então, qual é o tema de ver todos esses animais fora de mim, dentro de mim? O Ravi, para que as corrijas, tem que vê-las dentro de ti, porque senão como é possível corrigi-las? Como eu posso corrigir algo desse mundo se não sinto que sou eu? Porém, nesse programa, a natureza que nos criou de uma modo que você vê todas as plantas acima de mim, o Ravi, tudo está fora de ti para vê-los de uma forma mais clara. Moshe, então, o Rav, por que coisas vê por si mesmo? Nada, muito pouca coisa. Por isso, tudo que você vê nesse mundo, tudo que há fora de ti, é tu. Então, tenho que trocar minhas relações com as plantas, os animais. O que quer dizer? O Rav diz, amar. Sêmyon, o que vai passar quando eu chego nesse estado? O Ravi diz, você tem que chegar no estado do amor a tudo, até tudo. Para isso se transforme uma parte inseparável de ti, então isso vai mudar algo em você. O que vai ficar? O Ravi, não vai ficar nada, somente estar a você e todas as pessoas. Todas vão incluir-se em ti e vão sentir através de ti como você mesmo. Então, será que eu vou dobrar dentro e haverá luz branca entre nós, como uma mulher que dá a luz a seus filhos? É somente um processo contrário? Sêmyon, então é um filme que você vê sobre essa luz branca e ao final põe todo o filme dentro de mim e fica somente a luz branca? O Ravi, como no livro do Zohar, Moshe, o que quer dizer? Relacionar-me com os animais e os cânticos de amor. Quer dizer, tal como elas necessitam existir nessa forma, você anseia sustê-los, relacionar-se ao bem, desde o bem com a sua natureza. Então, você vai saber que seu estado somente determina com relação a eles. E se sentará um lobo com um cordeiro, está escrito numa parte. Eu pergunto, então o cabalista vê o lobo e o cordeiro juntos? O Ravi, isso é que projeta um ou outro, só que agora o seu ego os divide assim e os obriga a atacarem-se uns aos outros. Então, da mesma maneira, as plantas, os animais e as pessoas, o Ravi, depende do seu grau. O mais difícil é amar as pessoas. O mais simples é amar a natureza inerte, por suposto. Espera, Sêmyon.
Quando está escrito que primeiro que nada se criou o céu e a terra, ao que se refere? O Rav, que foram criados dois opostos entre todos. Sêmen. Então aí daí que se criou todos os demais. Moshe, o que quer dizer amar? O Rav não sabe o que é amar? Nós os comemos, quer dizer, o que é amar e preocupar-se mais do que a ti mesmo? Eu devo preocupar com outros mais do que a mim mesmo? Tanto inerte quanto vegetativo. Em relação aos desejos inertes e vegetativos e animados que há na pessoa, com relação a isso, você tem que relacionar-se com o que está externo a ti. Então vai ver dentro de ti e vai ver o que está fora de ti, não há nada. Eu não relaciono muito com meus desejos assim, eu não vejo as coisas assim, relacionar-me com o próximo, com um também, o Rav. Porque assim você terá a possibilidade de adquirir o grau de Boré, porque agora está em uma relação oposta. Mas você se relaciona com o mundo tanto com a forma egoísta, quando te corriges a ti mesmo e começa uma relação com esse mundo, começará a ver como o Boré vê o mundo. E isso é o que se chama chegar à igualdade de forma. Moshe, é um processo gradual ou de pronto? O Rav, é um processo muito gradual, somente como você se projeta isso. Pergunta, tudo se determina em relação à minha relação com o mundo? O Rav, sim, todo mundo vive dentro de ti. Essa mesma projeção, esse filme que passa, então na realidade tudo estão... Quer dizer, tudo é necessário colocar mais atenção sobre as coisas e no instante imaginar o mundo assim e de pronto começa a ver. Que você vê como os filmes, há uma névoa e de repente se descobre um novo mundo. Assim que está oculto. Você diz que não é bom sentir assim mesmo. Por que não é assim? Porque o criou assim a mim. O Criador, primeiro, que sem plenitude, completamente oposto a ele. Então você tem que começar com a ajuda da sabedoria da Kabbalah, começar a sentir a ti mesmo como oposto ao Criador. Pergunta, desde que momento começa a criar-se essa parte espiritual nas pessoas? O Rav, quando ele começa a tratar com tudo o que ele sente, tudo o que sente, no momento que a pessoa trata de sentir, apesar de tudo, não há nada mais que ele ver, somente isso, somente Boré determina suas qualidades, pensamentos e tudo o que há nesse pensamento e sensações. Esse é o que ele sente, não é ele em si mesmo, senão Boré, que é tudo isto que cria. E então por isso começa a amar tudo que é o entorno, o ambiente, tudo que os rodeia, começa a aproximar-se disso. O Rav, sim. Por isso eu relacionar a palavra amor com outra palavra, me confunde. Essa palavra, assim como eu me confundo. Outra palavra? O Rav diz, eu me recordo que me molestava, então seriam 30 anos, eu era jovem, mas hoje eu tenho 70 e já a palavra amor já não me confunde. Amigos de Sampa, bom, então quando nos falar de inclusão, entendimento recíproco, há uma outra palavra? Criação de conexões. O Rav, sim, mas se falamos do sentimento, suposto que pode mudar isso com um conceito técnico. Quando penetro dentro dos desejos do outro, do objeto que eu tenho frente a mim, e percebo seus desejos como... Então começo a preenchê-los. E a minha relação aos desejos de outro, da outra pessoa, são chamados amor. Isso é o que... Como pode se chamar de outra maneira? Chamá-lo preenchimento?
Semi, não se escuta bem. Se não escuta bem, então que outra palavra? Também é identificação, simpatia, inclusão, sensibilidade. Mas juntos é uma só palavra, é a palavra amor. Não indica o que é amor, é como... Moshe, é uma palavra terrível que é otorgamento, ashpa, amor e otorgamento. O Rav diz, ashpa, doação é um conceito quando você está com um ping-pong na parede. E escuta bem o amor e otorgamento, a Rav e Ashpa. Sim, pergunta a qualquer pessoa, principalmente as mulheres, conectam o amor de uma forma muito clara com o amor terreno. Essas relações terrenas, mais egoístas, mas a percepção feminina fica muito profunda. Os homens menos. Quer dizer, para as mulheres é mais próximo, precisamente porque tem um amor à matéria. O seu amor ao grau humano está conectado com o amor animado do amor. O amor ao seu filho. Por isso, o amor que ela sente, que esse conceito é muito forte dentro delas. O homem não tanto. Por isso, para o homem é mais simples usar o conceito de amor e relacioná-lo com atos espirituais. Moshe, então Ashpa, otorgamento, então é muito difícil para o homem, porque se conecta? Não, disse, para o homem é mais fácil. Todo o trabalho espiritual é muito mais fácil para o homem do que para a mulher. Por isso, na mulher não tem tantas funções espirituais como no homem. Se tivéssemos condições tão difíceis para o trabalho espiritual como para as mulheres, nós não seríamos capazes. Então as mulheres estão mais próximas à espiritualidade? Não se pode dizer. São objetos completamente diferentes. Mas para a mulher é muito mais difícil. Então para quem é mais fácil otorgar, ao homem ou à mulher? Otorgar, doar, para quem vai ser mais fácil? Em geral? Para quem é mais fácil expressar a qualidade de otorgamento? Homem ou mulher? O Rav diz ao homem. Ao homem é mais fácil, sem dúvida. A mulher é muito mais... está mais metida na natureza do nosso mundo, porque age em 2 graus, no grau de Adão e no grau animado. Moço, são graus diferentes de aviute ou de relacionar? Sim, são graus diferentes. Boris. A lógica do nosso mundo na espiritualidade existe. É 2 mais 2 dá 4? O Rav, a lógica do nosso mundo não fica na espiritualidade. Na espiritualidade não há um cálculo assim, não há. Existem muitos cálculos no mundo espiritual. Na verdade, que de uma forma simples você pode dizer que 1 mais 1 é 2, mas depende com o que está trabalhando. Samuel, então o que são esses cálculos na espiritualidade? A gematria, nas letras, está relacionado com desejo? O Rav, supostamente que está com desejo, porque simbolizam uma combinação de forças diferentes, de forças de doação e recepção, que criam precisamente essa forma. E essa forma é E por isso 24 letras, que são as letras básicas, não há nada mais além disso. Há 9 mais 9 e 4. Que são 22 letras, Aleph Bet, que precisamente se criam das 10 sefirot, das 9 sefirot de Binades, 9 sefirot de Serampim e as 4 de Malhut e 5 adicionais, que se criam desde o Parsá. Samuel, então esse é o ponto, a linha, a curva, todas são forças? O Rav.
Sim, mediante duas forças, a força otorgante e receptora. Isso que significam as letras. Não pode se criar nenhum tipo de conexão entre elas, porque a luz superior, quando ela influi, quando ela otorga, influi sobre um ponto que o Criador criou e influi sobre isto e no caminho, assim, no grau, formando conexões sobre esse ponto negro, e por isso quando se projeta sobre a luz branca, desenha essa concordância entre a luz superior e o desejo próprio. Por isso se cria somente 22 formas. É possível voltar aos cálculos, ou melhor, não são dois, ou melhor, são essências diferentes, 1 mais 1, qual é o resultado? O Ravi. Na verdade, aqui não conectamos um mais um ao outro. O que é um Berrato do Core? Berrato que também é o criado. Assim, o que é dois? É necessário determinar o que faz no graus diferentes e você vai ter diferentes cálculos. Porque o interessante é que, em verdade, leis de gematria são tipo que as 10 sefirotes não mudam. Mas se o cálculo do nosso mundo não resulta, não se expressa, a gematria é uma linguagem adicional, o Ravi diz, não diria que é algo adicional, senão que é uma linguagem central, se é possível dizer assim. É uma das linguagens, a gematria, de como descrever o mundo espiritual e processos que há nele. Baruch Sulam fala de 4 idiomas, a Torá, a Kabbalah, ele não fala gematria, é algo diferente? O Ravi, a gematria está incluída dentro da Kabbalah. A pergunta, com relação à aceleração do mundo espiritual, principalmente falamos de um impulso e que não há geração constante. O que quer dizer assim, velocidade e aceleração? Quando você está no estado de descanso ou de movimento, então esse mundo espiritual descansa e é imediatamente zero, não existe. E no momento que você... O que eu vou te dizer? No mundo, o micro é o mesmo. Trata de parar alguma partícula elementar e uma partícula não é capaz de ver o movimento, então ela desaparece. Sim, mas Moshe diz, mas sim, uma velocidade constante. O Ravi diz, constante ou não constante, não importa. O importante é, a partícula não é capaz de estar no estado parado, num estado quieto. No nosso mundo, supostamente que vemos como colher assim outros pontos desse mundo. Mas eu não sei no mundo micro, mas na espiritualidade não há algo fixo. Na espiritualidade é somente uma aceleração positiva. Moshe, o que é um estado de descanso na espiritualidade? O Ravi diz, descanso é quando eu desfruto do esforço permanente e do aumento das minhas forças. Quer dizer, o meu descanso se relaciona com o estado da minha satisfação pela escolha que todo o tempo eu trabalho. Sêmio, quais são as leis principais diárias que se determinam através de forças e eventos do mundo espiritual? O Ravi diz, o mais importante é que possível dizer de uma forma geral é que todo o nosso mundo está determinado pelo mundo espiritual, porque todo o nosso mundo se desenvolve abaixo do desejo egoísta de si mesmo. E quando esse desenvolvimento egoísta recebe desde cima uma alimentação, uma nutrição permanente através da luz, nos desenvolvemos e então de forma egoísta, isso é o que determina o nosso mundo, porque no nosso mundo não existe nenhum movimento externo. Não existe nada que passe de uma forma casual, senão que tudo passa com a influência do mundo superior. Sêmio, nós podemos dizer que todas as leis do nosso mundo que conhecemos estão submetidas baixo uma lei espiritual, e é possível falar de uma só lei espiritual? O Ravi diz, existe uma só lei de elevar toda a matéria à concordância absoluta com Boré. Sêmio, então por que esse é o objetivo de multiplicação de leis?
E quem inventou todo esse tipo de coisas? O Ravi, porque somos um clique quebrado de Adão. Adão me refiro ao clique que foi similar ao Criador. Adão da palavra domê, similar. Era um desejo geral, que nasceu com o Criador, que se quebrou e se converteu egoísta, e dessa maneira está formado de 613 partes, desejos opostos e contrários uns de outro. E por isso nesse mundo se vê tantas capas e tantas variedades, como um caleidoscópio que algo se move dentro de si, e há uma multiplicação de cores e formas. É possível deixar a abundância material com ferramentas para o trabalho espiritual? O Ravi, não sei como exatamente. Quando nós estamos em grupo, nossos corpos, nós usamos, que te refere à abundância física? Digamos, eu estou aqui sentado, com muito caloroso, com ar-condicionado, quer dizer, isso quer dizer a abundância material, quer dizer, o cabalista encontra no seu corpo físico. Suposto que anseia, quer sentir a si mesmo de uma forma cômoda para que esse corpo vivo e animado não moleste em seu trabalho espiritual. Ninguém necessita colocar-se a si mesmo em sofrimentos adicionais. O Moshe, dizem que as notícias do nosso mundo físico, as pessoas, por exemplo, em casais, fazem concordância um com o outro se tem algo idêntico, segundo a espiritualidade. O que quer dizer isso? São pessoas que estão mais afastadas no espiritual? O Ravi, não temos que pensar e tratar de construir nossa vida sobre... O Ravi está de acordo que esse mundo vale a pena ser iguais? O Ravi diz, vale a pena. O melhor é ser similar à espiritualidade. No físico, digamos, se eu sou um homem no físico e de mulher, a minha esposa é mulher, há diferença de direções em comuns na vida. Isso é muito importante, porque senão não vamos sentir que vivemos juntos, entende? Chegar a casa, comer, uma refeição que tenha preparado e dormir, realizar as necessidades que tem como marido e sair amanhã ao trabalho, mas junto com isso, se você não sente em que vive a pessoa que está próxima a você, se de alguma maneira preenche todo o tempo, mas no nosso mundo não é suficiente. O que nós queremos casar, ter filhos, por isso uma família verdadeira é uma família que tem uma meta espiritual em comum. Sêmio, você vê como a organização vai apagando esses limites em que as pessoas podem ser diferentes e viver juntas? E nosso mundo vai... Moshe, na espiritualidade tem que ser diferentes? O Ravi, se na espiritualidade eu sinto que quero alcançar uma meta espiritual, vale a pena estar com essa pessoa, então eu trabalho com ele, apesar de que não me resulte e não me goste das qualidades específicas, porque eu trabalho com o grau espiritual. Moshe, mais que sejam adequadas, o Ravi diz, não há algo assim. O Rav diz, quando as pessoas vão se converter completamente independente de Boré, quando for completamente similar a Boré, quando não, não. Então, Boré tem que ser independente da pessoa. Boré quer que nós sejamos independentes. Como um corpo vivo pode molestar-me para poder trabalhar na espiritualidade? O corpo, disse o Rav, vivo, animado, pode molestar, disse o Rav. Se o corpo não está baixo, se Adão domina o corpo e trata e usa os seus desejos físicos para poder acalmar-se a si mesmo e chegar a um estado em que
despertar, os despertares espirituais o movem, somente isso, Samuel. Resulta que o mundo espiritual também sai da ilusão dos cabalistas somente? O Ravi, não existe nada mais. Ninguém pode prometer-te ou dar-te algum tipo de segurança em relação disso que o mundo espiritual existe de uma forma mais palpável que o nosso mundo. Não, somente a escolha de que o nosso mundo não é real. E isso você pode descobrir tudo através dos cabalistas, que estamos por em cima desse mundo e que vemos que foi criado assim para que possamos perceber desse mundo o mundo verdadeiro. E o mundo espiritual é o verdadeiro porque descobrimos como Boré é a única força que move, não há ninguém mais que ele. Então, na verdade, definimos a escolha de que é verdadeiro e o que é que existe, somente porque descobrimos nele a única força que maneja tudo. Moshe. Sentir o que Boré sente é possível e o que é suficiente Boré? Sim, pois que se sente o mundo superior, na mesma medida eu sinto Boré. É a força que preenche, que sustém o mundo superior. Moshe, então é a sensação objetiva, eu sinto o que sente, assim me sinto, sim, na medida que eu sinto, se nos juntamos juntos em dezenas e criamos entre nós relações específicas, e se esta relação, digamos, uma parte similar ao Criador, então, em relação entre outros, nós vamos sentir a Boré e iremos descobrir. Moshe, digamos que eu dou desfrute a alguém, se preenche de mim. Assim também o cabalista sente? O Ravi, se eu preencho alguém diferente, eu tenho que sentir o que ele sente. Moshe, então se sinto que ele desfruta, sim. Moshe, é possível que Boré desfrute em mim porque eu lhe dou prazer? O Ravi diz sim. Se a pessoa se eleva espiritualmente, é sinal que eu dou prazer, eu comprazo? Pode ser sim, também ele, também eu. Sêmio, qual é a definição da espiritual, que esse é nascimento ou morte, de Vekut, rejeição na espiritualidade? O Ravi, é um aproximamento recíproco de desejos. Tudo isso, todos esses desejos podem ser opostos, afastados, podem aproximar-se uns aos outros e serem mais similares um que o outro, podem unir-se de uma forma parcial ou melhor, criar um espaço em comum entre eles e podem também investir um ao outro se são completamente similares. Então, o que é no mundo espiritual não há morte? O que é a morte na espiritualidade? A pergunta, o que é nascimento e morte na espiritualidade? O Rav diz, não é algo assim. Há um nascimento, mas o nascimento assim não é como o nosso mundo. Se refere que aparece um desejo e esse desejo começa a tomar um massar que vai crescendo. Esse é o nascimento no mundo espiritual. Morte espiritual não há. Há um passo de um grau ao outro. Samuel, digamos que a pessoa passa ao lado, algo que não pode se trabalhar, se chama morrer por um tempo, o Ravi. Nós vamos trabalhar mais adiante com isso. Há muitas opções assim, que passamos de um estado ao outro, e no próximo estado nós usamos de forma parcial os dados anteriores, do estado anterior. E outros desejos que preparamos e usamos em outros graus. Boris, no físico, se uma pessoa põe um bote num vaso assim, está mais aderido ao vaso, o Rav diz, se você faz assim para dar prazer a um cabalista e um cabalista dá prazer ao Criador, se assim é, sim. Um alcoólico, por exemplo, no outro estado, ele pode haver um otorgamento no fim das contas, sai de Boré através de todos, e essa cadeia eu tenho que voltar a ele. Isso quer dizer chegar a um estado no qual sentimos que
causamos, que damos prazer ao Criador. Boris, então se alguém quer algo e começamos a dar, o Ravi diz, não interessa o que você tem que dar com isso, você chega a um estado que o Criador e você adiciona os desejos e com isso você dá prazer ao Criador. Sempre, por que quando uma pessoa se move no caminho espiritual, tudo isso o confunde e não sabe onde avança? O Ravi, confuso? Que não está claro? Eu penso que é porque, pelo visto, não se analisado qual é a direção do movimento correto. Ainda não está claro as leis de conexões entre você e as pessoas. Então, por isso o caminho não está claro. Está como uma névoa, um movimento que te nevoa, como se estivéssemos nebla, como se, digamos, um cavalo que está numa carroça e se colocamos numa névoa. Assim como nas histórias do Google. Assim, às vezes vemos que a espiritualidade tem os dois estados, amor e ódio, que existem nela. É um estado impossível, um estado sem o outro. E Moshi, no nosso mundo, há o amor ou o ódio. Ou a pessoa está num lado ou no outro. E essa diferença entre o físico e o espiritual, o Ravi, no nosso mundo, tão pouco existe. Simplesmente não existe, não sentimos essas duas qualidades. Existem de forma paralela. Se diz que estão só passo entre o amor e o ódio, porque você ama, e seguramente que também tem uma forma paralela de imagem oposta do que odeia e rejeita. Moshe, então isso cria um espaço no qual o Rabi diz, não pode ser que eu ame algo assim sem a minha definição do que eu odeio em oposição a este estado específico. Então, sentidos nesse mundo realmente são 5, não se toma como um mundo, mas como um ponto negro. São menos, o Rabi diz, necessitamos um mundo espiritual estar mais próximo ao Boré, porque próximo de Boré, a luz começou a outorgar sobre os desejos que ele criou. E esse desejo que foi criado e a baixa influência da luz superior começou a desenvolver-se, até que alcançou no grau de 125 de distância, degraus de distância do Criador, que se chama o nosso mundo. E aqui se quebrou e se despedaçou, e desde o nosso mundo somos o que armamos pouco a pouco e elevamos de uma forma gradual em 125 graus até o grau de Boré. Então, se esse grau está abaixo, o grau 0, mas que o nosso mundo existem os graus dos quais podemos elevar, mas você disse que no grau físico tudo está dividido em objetos pequenos, como uma capa de... Nós vemos o mundo dividido e também a natureza inerte, vegetativa e animada está degradada. E nesse mundo tudo se passa como num só corpo. O Ravi diz, o desejo é melhor referir-se a isso. Na espiritualidade tudo se passa num desejo geral. Pode haver muitos desejos opostos, contrários, em qualidades, mas todos se unem embaixo de um só maçã. Eu junto todos juntos, e todos os positivos e negativos dentro de um saco, os fecho e quero usar isso completo para dar prazer ao Criador. Bom, então há uma multiplicação. O Ravi disse, o suposto, é possível comparar o corpo da pessoa que tem muitos sistemas e que ficam num só corpo? O Ravi, sim, você pode por uma só vez dirigir esse corpo a uma só meta. Moshe, é assim também na espiritualidade? Sim, Moshe é uma direção única e que está dirigido à espiritualidade. O Ravi disse, para dar prazer ao Criador, para receber o prazer desse prazer. O Boris, ao estudar Kabbalah, uma pessoa alegre,
E agora me converti numa pessoa mais pesada, mais observadora. O que me passou? O Ravi diz, o que tem essa amiga? É aquela que está sentada? É ela? Ah, de Rostov. Quem? Ela. Ela não me parece uma pessoa pesada. É um pouco envergonhada, inibida. O que eu posso dizer? Vocês sabem, está dito, que multiplica sofrimento, multiplica... bom, não entendi a palavra. E suposto que a pessoa que estuda a sabedoria da Kabbalah não pode ser assim um simples... Inclui dentro de si muitas coisas, qualidades opostas e opiniões e pensamentos e contrários. Por isso, um cabalista pressuposto que não é uma pessoa simples. Não é um homem, uma mulher, para filtrar, como brincar como jogos de amor. É uma pessoa para uma vida séria, um trabalho de si mesmo, e por isso alcance de Borei, por isso foi criado. Então não podemos ver assim como simples ou voadora como uma mariposa. E sim que vai ser uma mulher séria. Mas também há muita alegria, sim, a alegria, o alcance, um prazer desse alcance dos mundos superiores, de qualidades superiores, de causas, razões superiores. Então, simplicidade, o que deixa atrás de ti é um vazio amargo. Da espiritualidade, pergunta Moshe, pode dizer que no físico desfrutamos do resultado do trabalho na realidade? É um meio porque nós esperamos esse resultado. E o Ravi diz, o resultado está no lugar, porque você disse do trabalho em si, escolha que eu necessito e busco tudo o que posso otorgar a ele. Esse é o conceito, Moshe. Então, pode desaparecer o tempo? O Ravi. O tempo desaparece por isso. Moshe, podemos dizer que em nosso mundo é do trabalho e resultado do trabalho? Sim, exatamente assim. Por isso o tempo se expande no mundo espiritual e esse é o meu lugar. Por isso os grandes cabalistas dizem que não queriam esquecer. O Ravi diz, não é por essa razão. No mundo tempo, no mundo espiritual, se mede somente em ações. Moshe, então no nosso mundo há exemplos assim que a pessoa trabalha e desfruta do trabalho para si? O Ravi, dirige-te a qualquer artista, um mestre, um músico, um escultor, ou inclusive um carpinteiro, não importa quem. Se é um mestre, desfruta do seu trabalho, do seu trabalho, para ele é um prazer. E supostamente que não é um trabalho, é uma arte. Moshe, então é um conselho bom para a pessoa, Ravi? Não é necessário. Moshe, a pessoa encontra para si algo que lhe dê prazer. O Ravi, para que ela se encontre nisso, no qual ela vai terminar morrendo, então para que existe? Então não é possível preencher algo assim? O Ravi diz, eu entendo, eu percebo por mim que muitas vezes usei essa opção que a natureza nos deu de entrar dentro de um trabalho, na escolha que você desfruta o trabalho para ti, o trabalho em si é a meta, para que se viva bem. Para quê? Por isso, supostamente que não é um resultado apto para a vida. Moshe, quando uma pessoa se ocupa
Na sabedoria da Kabbalah, você vai ver a possibilidade de ver algo assim. Vai despertar todo o tempo, todo tipo de perguntas. Vai escrever livros e desfrutar disso. Não, isso também não vai saber. Os livros você tem que também saber escrevê-los. E supostamente que essa não é a meta. Digamos, se você vai escrever 20 livros, então quem é? Não é você, simplesmente vão dizer em seu nome. Qual é o benefício disso? Qual é o resultado disso? Sêmio, tudo muda, tudo se transforma. Umas vezes as pessoas viveram por isso. Sêmio, sim, ganhavam um mundo, ganhavam um nome. Hoje em dia não necessita disso. O que me importa que digam de mim? Moshe. Há muitas perguntas. O que é uma medida de esforço espiritual? É como o nosso mundo. Muitos vivem uma medida de esforço espiritual. Se mede em desejos. É a medida do aviut. Digamos 1, 2, 3, 4, 5 em cada grau. Boris, é possível determinar o grau espiritual da pessoa? O Rav. A pessoa pode determinar ou definir o seu grau espiritual, ou um cabalista maior pode também valorizar o estado que se encontra. Então, o maçom é algo assim que você atravessa ou que você está ante ele. Boris, por que Boré necessita nossa doação? Não tem desejos realizados? Ou para poder levar o criado e essa é a meta. Como eu posso dizer a vida espiritual das pessoas que não conhecem a Kabbalah? Como levar? Como se expressam de maneira inconsciente, não sabem o que lhes passa. Boris, onde os cabalistas corrigem os seus desejos, seus vasos espirituais? Os vasos espirituais não se quebraram uma só vez, então elas vão se melhorando, corrigindo do grau de pecado do primeiro homem, então somente se vão corrigindo. Boris, qual é a diferença entre esse zivug espiritual e zivug físico? Espiritual e físico egoísta é aproveitamento do próximo pelo prazer próprio, e zivug é para preencher o outro. E como é que se pode fazer uma vida espiritual enriquecida? A vida, essa vida é na qual a luz de Rohumá e a luz de Hassadim estão juntas. Como se criaram os mundos e quem os domina? O Rav, os mundos são quilim externos, vasos externos nas quais existe a alma do homem que é um quilim interno. Quem as domina, suposto que a luz superior, o Boré, foram criados com a expansão da luz superior sobre o desejo egoísta que o Criador criou. E através desses mundos, através da elevação do homem a esses mundos, se pode alcançar o Criador. Boris, dominar o meu corpo físico para a espiritualidade é com medo ou com a força do amor? O Rav, o que é de fazer com o corpo físico? Não há que fazer nada, dar a ele o que não necessita. É como um cavalo, um burro. Você tem que alimentá-lo, limpá-lo, dar-lhe como dormir, dar tudo o que necessita na vida para que o ajude em relação ao espiritual. Não estamos com... Do que eu tenho que saltar para sair desse mundo? Sobre o que eu tenho que saltar? Saltar sobre o seu ego, disse o Rav. Qual é o meu guia verdadeiro, que chama verdadeiro para não me perder no mundo espiritual? O Rav diz a qualidade de otorgamento que vai crescendo. Boris, no dia 27 de São Peter começa um curso de trabalho em grupo.
um curso prático para os que estão interessados, o Rav. Eu aconselho a todos, não importa quem, principiantes, que estejam conosco no tempo da aula matinal. Quem não viu a aula matinal, esse dia eu a transmiti com nossos amigos de todas as partes do mundo. Veja essa aula, inclusive, se possível, mais de uma vez. Além, nós nos preocupamos de perguntas básicas, principais e com relação ao espiritual. Vocês podem ver todas as nossas aulas matinais. Eu creio que precisamente é o que vai ajudar e que lhes dará uma meta, a base da meta espiritual. Está bem? Tudo ou melhor.